e não fala mais nada sobre isso. Escolheu porque amou. E ponto final, tão somente. Tão somente. Tão somente. Olha só que triste isso, irmãos. É lamentável. Um lado meu se alegra. Não sei se é o lado carnal ou é o lado da justiça. Eu acredito que é o lado da justiça. Porque eu não acredito que o lado meu que se alegra de ver isso é a alegria de ver alguém cair. Mas é triste, um lado meu se entristece, porque você vê as pessoas se enforcando sozinha. Somente. O que ele viu em mim na eternidade passada para me escolher? Não sei. Fidelidade não foi, porque se fosse pela fidelidade... A areia movediça tá ali, você falou pra pessoa, não pisa na areia movediça. Ela fala, você não sabe de nada, e vai lá e mete o pé na areia movediça. E vai se atolar sozinho. Isso só prova que o que eu tenho falado é verdade. Prestem bem atenção em cada palavra que eu vou falar e você vai sentir o temor de Deus. Você vai ver a diferença entre alguém que está falando pelo Espírito e alguém que diz estar falando pelo Espírito, mas fala pela sua própria carne. Soltei o vídeo hoje pela manhã refutando eles, aí o coração ficou tão duro que ele teve a coragem, olha o que uma pessoa cega faz, teve a coragem de vir e gravar um vídeo eleito segundo a presciência de Deus, vocês estão vendo aí na tela. E o que ele fez? O tempo aí na tela tá de 4 minutos e 8, tá vendo? Ele ficou 4 minutos no texto e ficou eleitos segundo a presciência. Isso é fato. Não tem como negar isso. Como é que eu vou negar? Como iremos negar o que está escrito? O que está escrito, está escrito. É pré-conhecimento, prognoses. Isso é fato. Ou seja, Deus antevê e ele viu, e na base, conforme, de acordo. Nós fomos eleitos segundo, como diz aqui, o prognoses. O pré-conhecimento. Predestinou. E ficou repetindo essa coisa até... parece que a gente não sabe ler o português, né? E parece que a gente não sabe o que significa a palavra presciência. O pré-conhecimento, o conhecimento de antemão. O conhecimento de antemão determinou a eleição. Aí olha só o que o pastor que vocês seguem falou. Foi para Deuteronômio 29 e disse que tem mistérios que as coisas reveladas pertencem a nós, mas tem mistérios que pertencem a Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas que estão encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Aí ele pegou um texto lá de Deuteronômio, onde Deus não desdobrou a história, não tinha história com Josué, não tinha história com os profetas, não tinha Salmos, não tinha Davi, não tinha Rei Salomão, não tinha Isaías, Amós, Miqueias, os profetas contemporâneos, não tinha Jeremias, não tinha Ezequiel, não tinha Zacarias, não tinha Ageu, não tinha Novo Testamento, não tinha história, o Apocalipse, né? O livro que fecha a palavra da revelação, não tinha história após o livro do Apocalipse ser escrito. Então, existem coisas que estão encobertas. E não adianta a gente querer tentar achar uma explicação para isso ou para aquilo. Está encoberto. Aí ele pega um texto que era o que as pessoas iriam falar quando visse Jerusalém destruída, e iria falar realmente as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, significando que o povo iria ver que Jerusalém estava destruída, é o que está no contexto de Deuteronômio 29. Olha como ele não quer saber de contexto. Ele não quer saber de Bíblia mais. Abandonaram a verdade já. Ele quer saber de defender o pastorado caído dele. Aí diz que tem coisas que não pertencem a nós. Vai vendo a sagacidade, a astúcia da serpente. Ou seja, descontextualizou tudo, nem sequer leu, o pobre nem foi ler o contexto.
virou pastor e caiu, tá com a mente toda envenenada. Damásio envenenou a mente dele. Porque você vai ver, pega um vídeo, qualquer vídeo, irmãos, escreve aí no campo do YouTube, eleito segundo a presciência, e escreve Augusto Nicodemos, ou Hernandes Dias Lopes. E presta atenção no que eles falam e no que o Igor e o Pedro, os caídos, estão falando. É a mesma coisa, não tem diferença. É a mesma filosofada para, no final de tudo, contrariar o que está escrito. E aí diz que tem mistérios que ninguém conhece, tá, mas agora nós temos a Bíblia toda revelada e ainda nós passamos quase 2000 anos depois das Escrituras. Ou seja, de fato tem coisas que pertencem a Deus porque não são reveladas, mas Deus já levantou Amós e disse que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. E ainda ele teve a coragem de pegar a voz dos 7 trovões e dizer que aquilo ali não tem como saber, porque João não escreveu, não tem como saber. Olha que criatura pobre. Claro que está na palavra revelado a voz dos 7 trovões. Ele não sabe, não significa que ninguém sabe. O mistério é esse. E se Deus tivesse revelado a voz dos 7 trovões, e quando João ouviu o toque das trombetas, Deus falasse assim, não escreva, será que a gente não iria saber nada de trombeta? A gente poderia não saber na sequência, a gente não poderia saber palavra por palavra, mas a gente tem um ministério de trombetas na palavra. Assim também nós temos um ministério de vozes de trovões na palavra. O mistério é esse, você vai caçar e você vai entender mais ou menos o que a voz dos 7 trovões vão falar. Não significa que você não sabe nada, ou seja, não mistura assunto. E ainda diz que Paulo ouviu palavras inefáveis no terceiro céu, que não é lícito falar aos homens. Isso para querer dizer que tem mistérios que a gente não pode saber. Mas isso é verdade, o que Paulo ouviu não é lícito falar aos homens. Deus deu para ele. Perfeito. O que isso tem a ver com a nossa eleição baseado na presciência de Deus? Aí olha o que o caído vai falar. Então, ele primeiro me conhece e depois ele me elege. É isso. Presta atenção no semblante dele, no tom de voz tímido, que ele está sendo forçado a ter que dar uma explicação para as pessoas. Irmãos, é muita coragem. Ou seja, a pessoa deseja passar vergonha. Então vamos lá. Ele primeiro me conhece e depois ele me elege. Agora, existem algumas pistas do que não é. Existem algumas pistas do que não é. Ou seja, não é a tua fé, não é a tua obra, não é Deus prevendo que você iria servi-lo, não é nada disso. O que é? Vamos ver o que é. Eu não posso dizer para você o que ele viu. Isso eu não posso dizer. Eu não posso chegar para você e ter a audácia de dizer, ele viu isso em mim. Por que isso é uma audácia? Ele leu o texto, Pedro falou que nós somos eleitos na base da presciência e Deus vê tudo em nós. Aí ele está dizendo que você não pode ter audácia de dizer que Deus viu coisa boa em você. Porque Deus não te elegeu por coisa ruim, concorda? Tem que ser por coisa boa. Não é? Mas ele não te elegeu por coisa ruim, mas também não é coisa boa. Então ele jogou tudo no mistério. Lembra do Augusto Nicodemos? Ele fala, é mistério. É mistério que nós vamos conhecer só lá na eternidade. Mas dentro desse mistério, eu sou o amado. Entendeu? Mas eles só avisaram dizendo que o amado e o eleito pode perder a salvação. Só que eles se enrolaram dentro da mesma live, mostrando que tem pessoas que Deus deixa perder a salvação e tem pessoas que Deus não deixa. E são milhares de milhares. Eu vou pôr isso aqui para vocês. Talvez não nesse vídeo, mas no próximo eu vou pôr. Ou seja, é calvinismo, é lixo, é podre e ainda está passando vergonha. Ou seja, se eu disser para você que Deus viu sim o bom, o bem em você, ele viu que você ia andar de conformidade com o sacrifício de Cristo. Porque se você não se adequar, você não vai ser salvo. Por mais que ele tenha te chamado. Deus viu isso. Porque se ele não te elegeu por coisas más, e isso não pode ser mesmo, então ele te elegeu por coisas boas. Você vai ter que se adequar
as obras do Filho. Aí, se eu disser isso para você, eu sou audacioso? Eu estou falando algo que Deus não revelou? Como não? O que tem no coração de Pedro para falar de presciência? Ele está transformando a palavra presciência em mistério. Os calvinistas transformam a palavra presciência em mistério. Todos. Isso é comum. E o que o Igor está fazendo? O caído está transformando a palavra presciência em mistério. Só porque ele quer, não é porque está escrito na Bíblia. Isso é um mistério porque é coisa profunda, né? Tudo que na Bíblia é chamado de profundo e se entende comparando coisas espirituais com coisas espirituais, são chamadas de mistério. Mas esse mistério é revelado. Mas o que ele quer? Ele quer que você não fale nada, que você apenas entenda. Leia o texto dessa nova maneira que eles estão atualizando. Eleito segundo o mistério. Para você não dizer que foi eleito porque Deus previa alguma coisa, porque aí a predestinação damasiana pode ser pregada nas igrejas. Irmãos, foge desse cão. Foge disso daí, que isso daí é caído já. Eu posso dizer que ele foi predestinado para isso? Deus predestinou ele para corromper a verdade e para cair, para depois julgar. Porque eu duvido, eu apostaria a minha vida que se um homem desse morrer hoje, ele não entra no reino. E segundo as próprias palavras dele, ele nem é salvo. Porque eles dizem que se você não confirmar o chamado, você não fica na nação restante, não tem condições nenhuma de você ser julgado no grande trono branco e Deus vê algumas obras que você viu, botar na balança e a balança pesar mais pelo bem que você fez. Eles falam que não, isso não é possível, porque não existe um eleito ficar como nação restante em nenhuma hipótese. Ou você anda no padrão de santidade que esses porcos estão colocando, ou você perde a salvação. Eu digo porcos porque porcos, a característica de um porco é pisar em pérolas. E eles estão pisando em pérolas. Então o que eu estou falando aqui é bíblico. Ou seja, que nível de padrão é esse que ele está querendo colocar em cima de você? Eu conversei com pessoas no WhatsApp que estão sendo doutrinadas por eles e que se tornaram pastores da parte deles. E a pessoa está colocando para mim um nível tão alto de santidade que eu falei, cara, eu não tenho esse nível de santidade. Me desculpa, o que eu tenho que fazer para alcançar esse nível seu? Porque eles estão falando que se eu entrar na morte aqui agora, vamos supor, eu entrei na morte, e eu tenho algum vício pendente, sei lá, alguma coisa pendente que eu estou lutando contra, mas eu não consegui vencer. Não é aquela mentira que eu estou fazendo de propósito para prejudicar alguém ou para prejudicar o corpo de Cristo. Às vezes é uma mentira que você sabe que está errado, está lutando, mas não se liberta. Outros têm o vício com cigarro. Outros têm vícios com pornografia. Quem que está me escutando aí que não tem essa luta? Sabe o que eles dizem para você? E infelizmente eu não posso pôr os áudios aqui. Eles dizem que se você morrer nesse estado, não importa se você estava lutando, isso foi falado para mim, hein? Não preciso mentir, não. E falam isso mesmo. Se você morrer nesse estado, você não cumpriu o chamado. E não tem essa de lá no grande trono branco, você ser julgado e ser aprovado, não. Assim, para entrar na vida eterna como nação restante, você vai para o fogo. Não importa quantos anos você serviu a Deus, se você estava lutando contra o pecado. Olha, você estava lutando e não venceu, mas tinha condições de vencer. Lógico que vai ter um tribunal que ele é branco, ele não é preto. Ele não tem essas cores que eles estão querendo colocar. Manchar até o grande trono branco, mudar a cor dele. O grande trono é branco. Deus sabe quantas pessoas entram na morte todos os dias e não conseguiram vencer tipos de pecado. Não era um pecado depravado, deliberado, não era apostasia. Isso é uma realidade entre todos. E eles estão colocando esse fardo pesado em cima dos outros. Por isso que pessoas me procuraram desesperadas. Aí o que eles vão dizer? Tá vendo? A gente está colocando um alto padrão de santidade nas pessoas. Agora elas vão procurar se alinhar com Deus. Irmãos, isso é vício. Você não se liberta de uma hora para outra. Você demora anos. Se você lutar e com lágrimas, ao invés de você chorar, pedindo perdão pelos mesmos pecados, mas está lutando, e você chorar por não fazer os pecados, e você vencer, a recompensa é a glorificação.
E é eterno isso. Agora, se você entrar na morte e não tiver nesse estado que te deixa como glorificado, a gente tem algumas indicações para isso, você não vai ser condenado ao inferno por isso, porque não se libertou de um vício que você estava lutando. Você já perdeu o reino de Cristo, já perdeu 1000 anos de glória e ainda perdeu a eternidade de ser esposa do Cordeiro, porque é uma classificação que não se altera. Você perdeu isso, mas você vai entrar na vida eterna, porque Deus é justo e misericordioso. Agora um cara desse vem colocar um fardo diabólico, pesado, em cima dos outros. E o cara é solteiro ainda, não era nem para ser pastor biblicamente. Olha aí o problema de ungir pastor solteiro. Olha o problema de colocar a mão precipitadamente na cabeça da pessoa. Ele mesmo deve ter problema com pornografia de vez em vez. Não estou falando que ele tem, não tenho prova, e nem se tivesse ia expor. Mas eu conheço a natureza do homem. Se não estiver orando, fazendo jejum, se não estiver lutando contra isso, você cai. Eu caí várias vezes. E aí, se eu tivesse entrado na morte, eu ia para o lago de fogo porque eu tive uma fraqueza. E às vezes a gente cai, a gente demora 1 semana para se reerguer. Aí vem um jumento desse, coloca um fardo maldito desse, pesado em cima das pessoas. Ele vai ser julgado conforme esse mesmo fardo. E o que eu estou falando aqui não é mentira, não. Eles falam isso. Eles falaram claramente naquela live de 3h30 que todo filho de Deus vai ver o livro da vida aberto para ver o seu nome riscado e para ver as suas obras lá, seja qual for, vai para o inferno. E Deus vai ser mais brando com as nações porque elas não receberam o Espírito. Peraí, Deus te deu o Espírito, Ele vai te cobrar mais, mas Ele não vai te cobrar uma perfeição. E muitas pessoas entram na morte num estado que não é aquele estado que te glorifica. Isso, irmãos, é lógico. Deus prova até o nosso caráter com isso. Quantas pessoas vão ficar perturbadas quando entenderem de fato o que eles estão querendo dizer? Agora, se for uma pessoa, presta atenção no que eu estou falando, ela não tem mais luta antes de entrar num site pornográfico, antes de ficar no Instagram vendo menininha, vendo mulher rebolando, ela não tem mais luta. Ela passou por um processo onde a luta não existe mais na vida dela. E depois ela não chora mais. Ela não se arrepende. Um louvor não toca o coração dela. E assim ela vai se apostatando, os sites vão ficando ali no computador com mais frequência, e já tem favoritos, e aí ela já não liga mais, e depois ela tem a cara de pau de falar de Deus, de defender uma ideia, sabe, de debater algo de Deus, só que ela não tem temor algum. Essa pessoa vai ser julgada no grande trono branco, obviamente ela vai para o lago de fogo. Porque Gálatas fala que os que andam nessas obras da carne, eles não vão entrar no reino de Deus. Só que não é como eles estão colocando, não. Irmãos, o diabo, ele pega a santidade de Deus e ele eleva num padrão tão alto e depois joga esse fardo nos outros para matar os outros. Ele mata de tempos em tempos. Entendeu? Ele joga a semente maligna em nome do evangelho e aquela semente floresce na pessoa e mata ela. Porque ela vai ter erros. Ela vai ter problemas na vida e às vezes ela vai ficar agarrada nisso. Ela tem que ouvir a verdade. A verdade, ela tem um equilíbrio. Se ela andar com uma pessoa depravada, ela vai apostatar. Você vai ver que ela não tem ligação com Deus. Nada mais importa. Ou seja, ela mente descaradamente. Talvez ela não tenha problema com a mentira, mas ela vai roubar. Se bem que quem rouba vai ter que mentir. Então, são vários tipos de problema. E a pessoa, quando ninguém vai entrar na morte, vai dormir em Cristo com tudo resolvido. Não se engane. Por isso que muitas pessoas não ouvirão o toque da última trombeta. Mas também não significa que serão condenadas no grande trono branco por causa de um tipo de pecado que não venceu. Isso é fato e é justo, não é? Eu estou falando aqui para vocês que vocês podem viver deliberadamente em qualquer tipo de pecado? Ninguém fala isso. Mas também não vou pôr um fardo satânico, diabólico, em nome de Jesus na vida da pessoa. Isso é diabólico. Tanto é diabólico que ele está querendo trocar a palavra presciência por mistério. Augusto Nicodemos puro. Irmãos, se vocês têm temor de Deus, se desliga desse canal. Se desliga, tape os ouvidos, não ouça mais pessoas assim. Percebe na minha voz o tom de indignação? Porque mais justos são Israel Tiago Tis, que vem de curso,
Alex do que eles. Mais justos são essas pessoas. Não estou dizendo que eu concordo com elas e que eu estou falando isso para ter amizade. Não quero, de longe, fica longe de mim. Mas mais justos na balança são eles. É como a casa de Judá, que não foi rejeitada, ter justificado a casa de Israel. Deus fala isso. Mais justo é você. Deus fala para Judá. Mais justo foi a tua irmã, a Oholibá. Porque você, vendo o que eu fiz com ela, não se arrependeu. Fez pior do que ela. Justificaste a tua irmã. Não que a casa de Israel era justa, mas Deus está mostrando. É uma linguagem de Deus, entendeu? Para falar que se pôr na balança, por mais que esteja a casa de Israel foi rejeitada e teve iniquidade, ela pecou menos. Ou seja, se colocar na balança as pessoas que eles acusam, Tiago, Tis, Israel e Alex juntos, mais justos são esses do que o Pedro e o Igor. Irmãos, se afasta. Agora vocês vão assistir esse vídeo e veja a lambança dele, veja o negacionismo bíblico. Ou seja, caiu. Não é nem que está caindo, caíram da fé. Não aceita esse fardo, irmãos. No grande trono branco, filhos de Deus que não alcançaram a estatura da glorificação, ainda receberão a oportunidade de entrar na vida eterna, porque são homens justos que vão estar lá julgando. É a igreja santa que vão julgar não só as nações restantes, mas judeus que morreram dentro do milênio, fora do milênio, nações que morreram fora do milênio, dentro do milênio, filhos de Deus que não alcançaram a estatura de sacerdotes glorificados. É a igreja vai julgar isso na justiça. Não é nessa injustiça que eles estão falando. Ou seja, tudo eles estão corrompendo. O mistério da predestinação, irmãos, ele não é difícil de entender. Você vê que eu falei mistério da predestinação. Mistério porque é uma coisa profunda, estava oculta e foi revelada. A predestinação faz parte do mistério. E a presciência é presciência, não é mistério. Olha só como é simples de entender, mas é profundo. Eu queria fazer isso daqui num vídeo mais bonito, mais longo, mas eu vou antecipar para vocês, porque esse conteúdo aqui é conteúdo, irmãos, de ponta. Ele é lindo, ele dá até arrepio se você usar no tom certo, se você colocar as imagens certas, se você usar a música de fundo certa, é coisa que é profundo demais. Mas eu vou fazer aqui na simplicidade. Efésios 1, do verso 3. Agora olha um pouquinho aqui para a tela. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vê que essa parte aqui é algo referente ao futuro. Se começa no milênio, mas tem referências com a eternidade futura, porque é abençoado para sempre nas regiões celestiais. Eu sei que essas regiões celestiais descem e depois as coisas mudam, ou seja, primeiro se cumpre bênçãos no céu por 1000 anos, reinando sobre a terra, e depois isso desce. Uma coisa não anula a outra, é eternidade futura. Agora aqui o apóstolo Paulo, no verso 4, ele vai passar para a eternidade passada. Olha só. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Algumas traduções diz perante ele em amor, e outras diz perante ele, 2 pontinhos, e fala em amor nos predestinou para ele. Aqui no verso 5. Vamos levar para o topo, para limpar a tela. Vê que a escolha foi antes da fundação do mundo, certo? Então, um plano de Deus da eternidade passada, que algo ocorreu na eternidade passada que abriu a porta da predestinação. Deus estendeu 7 dias proféticos, um dia como 1000 anos, elaborou um plano com todos os seus eleitos, todos aqueles que foram aprovados e aprovados, e esse plano é conhecido do céu, estava na eternidade com o Pai, com o Filho, com toda a família do céu, e Deus falou, vamos fazer um plano de 7 dias, e depois vamos fazer uma família na terra, e essa família da terra vai se unir com a gente para entrar no lugar daqueles que foram provados e reprovados, que são os anjos caídos.
Olha que coisa maravilhosa. Então, se você colocar isso num gráfico, você tem a eternidade passada, o tempo de 7 dias proféticos e a eternidade futura. Esse tempo de 7 dias proféticos, ele pode ser dividido 4 por mais 2 e o terceiro dia, como pode ser dividido por 6 ponto o sétimo dia. Depende do ponto de vista que você vai olhar, a Escritura vai te dar esses dois ângulos. E aí no verso 5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus quer que, com o seu livre-arbítrio, você escolha coisas boas, pertencentes a Cristo. Presta atenção nisso. E essa predestinação é na base do que Deus planejou e previu. Ou seja, Deus não pode não ter visto nada e apenas por amor ter escolhido os homens. O amor dele abriu a porta para a humanidade. Só que Deus sabia que com essa porta aberta nem todos iriam aceitar. Tem pessoas que iriam ser reprovadas. E tem pessoas que não iriam nem ouvir o evangelho, iriam entrar na morte. Aí está um plano de predestinação. Mas não é nada nesse sentido arrogante, calvinista, tanto raiz como reformado, onde a pessoa aponta arrogantemente a mão no próprio peito e diz, eu não sei o que ele fez para me amar, apenas me amou, porque me amou, eu não sei explicar, é mistério. Aí é calvinismo puro, isso não é nenhuma atualização tão feita. Na verdade, essa questão de falar atualização é um termo para a gente falar que está um pouquinho melhor. Mas por que está um pouquinho melhor? Porque agora pregam coisas boas, que não aprenderam na igreja corrompida deles. Aprenderam com homens que buscam de verdade a santidade, porque Deus revela os seus segredos aos seus servos. Diz Salmos que os segredos de Deus é revelado para os seus santos. Vê se essa igreja caída recebeu esses segredos. Não recebeu. Ela pegou e usurpou para poder contaminar e levar isso para as igrejas contaminado. Então veja, pessoas aqui, elas têm que ser semelhantes ao Filho e isso está nas escolhas. Está na nossa escolha sim. Deuteronômio 30. Deus fala que vai convocar 2 testemunhas, os céus e a terra, para mostrar não só para Israel que foi eleito e não cumpriu o seu propósito, mas para mostrar também para o Israel segundo o Espírito. Que ele quis. Tem 2 caminhos diante da pessoa. Aquele texto não explica tudo, mas já explica muita coisa. O Israel, segundo a carne, foi eleito. Eles não cumpriram o seu propósito. E não significa que todo israelita vai ser condenado no lago de fogo só porque não cumpriu o propósito. Os que fizeram obras más serão condenados. Os que fizeram obras dignas de serem glorificados reinarão com Cristo, mesmo fazendo parte da antiga aliança, em todas as gerações. E os que não fizeram obras dignas de glorificação, mas também não dignas de ir para o lago de fogo, eles entrarão como nação restante. Nação é expressão, porque lá em Apocalipse diz, a Nova Jerusalém desceu do céu depois dos 1000 anos, e Deus diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Não é mais restante. É inferior à igreja porque é um estado inferior, mas não é apenas restante. São pessoas imortalizadas com o Espírito de Deus. Então esse é o plano. E esse plano ele é muito magnífico, por isso que a gente continua lendo, vou continuar lendo aqui com vocês, no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Significa que aqui Paulo está falando que foi revelado. Está nas Escrituras. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, ou seja, tem vagas abertas para esse ponto. E como Deus quer que você ande no que Cristo nos ensinou e que os apóstolos pregaram, você vai ter que se adequar a isso, e isso é com obras. E isso foi previsto por Deus. Ele sabe exatamente quem vai ser salvo e quem não vai, e essas pessoas ele viu as obras sim. E você vai ver com o que isso está alinhado. Verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Presta atenção aqui. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
Ou seja, coisas do céu se descongregaram de Cristo e tem que voltar nele. Coisas da terra se descongregaram com Cristo e tem que voltar nele. Ou seja, uma rebelião aconteceu no céu e se descongregaram de Cristo. Muitos são os anjos caídos. O nome dele foi profanado no céu. Houve alguma coisa que aconteceu no céu, que nós sabemos o que é, que Deus santificou o teu nome. Só que os anjos foram coparticipantes desse processo. Houve brigas no céu. Talvez não de espada literal. Se aconteceu também, a gente não sabe, o arcanjo Miguel tem uma espada. Houve guerra. Houve conflitos, debates teológicos, mentira contra a verdade, e anjos se posicionaram para a verdade não se espalhar. Deus não veio e interviu na hora. Ele deixou acontecer, deixou o negócio rolar. A gente nem sabe quantos milhares de anos esses anjos existiram. Deus revelou para a gente pecinhas de um quebra-cabeça da eternidade passada. Pode ser números incontáveis, que a gente não faz ideia. E o tempo em que Satanás... um desejo nasceu no coração de Satanás, de criar uma rebelião e querer tomar o trono, e querer tomar o reino todo. Esse desejo pode ter sido elaborado por anos. Satanás fez plano, com certeza ele tinha os seus mais próximos, e aí ele foi convencendo. Depois que ele convenceu uma liderança grande, ele foi atacar os menores, até chegar ao ponto de da terceira parte dos anjos de Deus ficarem do lado do mal. É um grupo que se alinhou, é como se fosse o Gog e Magog do céu, querendo tirar o trono de Deus. Satanás queria convencer os seus comparsas, os seus querubins, porque ele foi criado como querubim. Talvez ele era líder dos 4. Mas aqueles querubins foram provados. E imagine se 2 ou 3 querubins tivessem se rebelado. Satanás tentou enganar arcanjos, mas chegou uma hora que ficou bem visível o lado do bem e o lado do mal. Então Deus permitiu que isso acontecesse para provar o coração de todos. E os eleitos, eles foram aprovados. E no final, Arcanjo lutou com Satanás e seus anjos e expulsou ele de lá. E ele caiu para o segundo céu. E Deus não destruiu ele imediatamente para fazer um plano para provar a humanidade. Agora ele vai tirar, porque Satanás tirou coisas que pertencem a ele do céu, Deus vai tirar coisas de Satanás da terra. Tipo nós que éramos das trevas, filhos da ira. Filhos do diabo, inimigos de Deus. Ele vai arrebatar a gente do céu para a terra. E um reino vai julgar o outro no final. Essa questão está em Zacarias 13. Isso não é lindo? Essa é a origem da predestinação. Deus sabia de tudo antes de fazer tudo. Deus nunca fez Satanás para cair ou algum anjo para cair. Só que ele sabia que o mal iria acontecer. Ele não poderia dizer, se eu crio Satanás com um tipo de glória, ele vai se rebelar. Então, e outros anjos também vão se rebelar. Então eu vou evitar tudo isso para ninguém se rebelar. Aí eu pergunto, onde está o poder de escolha? Aonde está a adoração espontânea? Porque tem aquela terça parte de anjos que Deus sabia que se provasse, eles iriam virar demônios. E outros seriam provados e iriam ser injustos. Mas se Deus não provasse, ele iria estar recebendo adoração de anjos que ele sabia que, se fossem provados, se tornariam assassinos. E nenhum Deus santo quer esse tipo de adoração. Ele quer todos provados para estar diante da sua santidade. Então, uma família se originou no céu. Nós temos que imitar as obras desses anjos guerreiros aqui na terra. É para isso que nós somos chamados. Nós somos predestinados para fazer as mesmas obras que os anjos fizeram. Como Deus não vê isso daí? Como é apenas um amor oculto? Isso é vanglória e pobreza espiritual. Você foi predestinado para ser como os anjos de Deus. Jesus falou isso, mas você vai ter que ser guerreiro também. Um verdadeiro guerreiro, não um covarde religioso. Lutar contra heresias, contra tudo e contra todos. E essa luta vai aumentar cada vez mais. Você vai lutar contra si mesmo. Olha o mistério da fé. Deus te colocou num corpo de carne cheio de paixões que você vai ter que calibrar ela segundo Cristo. Aí para você ser um eleito. Mas Deus é tão bom que, se você não resolver todos os problemas da sua vida, Ele não vai apenas te jogar no inferno por isso.
Você vai perder uma glória eterna, vai perder esse chamado de ser semelhante aos anjos, mas ainda vai poder ser povo de Deus, se você não fez obra profana. Profano no sentido de ser algo que realmente não merece estar com Deus. Seja lá qual for o pecado, tem pecado que é para a morte. Por isso que os corações vão ser julgados no grande trono branco. Todos. Isso Paulo está explicando aqui. E pode ver que se você continuar lendo, eu expliquei isso alguns vídeos atrás, que Paulo vai dobrar o joelho para que a igreja entendesse isso. Ó, no verso 9, aqui em cima, você vai ver que já está revelado, porque todo esse mistério, ele está nas escrituras. Mas só que precisa ser revelado, precisa ser exposto, precisa ser entendido e pregado. Por isso que Satanás levanta seitas como a seita calvinista para te encobrir tudo isso. E para te colocar uma vanglória, para você bater a mão no peito e falar, eu não sei porque ele me amou, mas ele me amou. E essa presciência aqui é fato, Deus previu, mas ninguém pode saber o que ele prevê. Isso é arrogância, irmãos, isso é soberba. E isso precede a queda. Por isso que eu já sei que a queda desses homens já está exposta. Eles vão se arrepender? Não vão, porque são duros. Quem dera se arrependesse. Ia ser muito bom. Era melhor sofrer a vergonha do arrependimento e de voltar atrás do que sofrer uma vergonha no tribunal de Cristo. Isso se realmente alcançar o tribunal de Cristo, né? Porque segundo o fardo que eles colocam nas pessoas, eles vão ser julgados por esse mesmo fardo e vão perder o reino. Vão ficar lá para o grande trono branco. E aí eu quero ver se esse fardo vai recair sobre eles de novo lá no grande trono branco. Deus não falou que vai julgar cada um conforme as suas palavras? E se Deus pegar as próprias palavras deles e colocar neles? Vamos supor que eu estou certo e que realmente isso vai acontecer. As palavras deles vão voltar sobre a cabeça deles. Por isso que é perigoso. Está vendo como Satanás quer matar a alma da pessoa usando a própria Bíblia? E aí você vai, irmãos, em Efésios 2, Paulo vai falar que existe uma família na terra que é Judá e Efraim, que precisa se unir. É justamente isso que se descongregou de Cristo. Cristo lá no céu perdeu a terça parte dos anjos e para ele reaver isso, ele teve que perder a sua glória, se fazer homem, para poder na cruz unir essas duas famílias da terra. Pode ver que Deus montou uma família na terra, ergueu um reino, fixou o templo em Jerusalém, as 12 tribos estavam unidas e Jerusalém foi chamada de cidade santa. Todas as nações vinham de todos os lugares para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso caiu, esse tabernáculo de Davi caiu, entrou em ruína. Então, isso já começou a se descongregar de Cristo antes dele se fazer carne. Mas para ele reaver tudo isso para o Pai, ele teve que se fazer carne. E morrer, e ressuscitar, para começar a trabalhar para unir essas duas casas. Tá vendo? Agora as coisas da terra vão se congregar nele. É isso que Paulo está falando, ele já está dando a dica da origem da predestinação. E tudo é conforme a presciência de Deus. Fala a verdade, existe injustiça no que eu estou falando? Não existe a predestinação? Não existe cada pessoa para o seu devido local? Está predestinado. Agora não é com essa arrogância, com essa soberba calvinista reformada. Isso são porcos pisando em pérolas. Saiu do estado de ovelha, virou pastor, virou bode e agora virou porco. Se arrependa e volta para o caminho correto, porque sobre as próprias palavras você vai ser julgado. Agora olha para Gálatas. Quando Paulo fala em Gálatas 4 que nós somos filhos da Jerusalém do Alto, irmãos, existe uma história linda aí. Deus está falando para você, Paulo está falando para você. Entenda o porquê que a Nova Jerusalém é nossa mãe. Porque lá naquela cidade se originou uma família que um dia se dividiu e brigou. Um brigou pela mentira e o outro pela verdade. A verdade prevaleceu. Deus santificou o seu nome, mas ele usou os anjos para que isso acontecesse. Os anjos santificaram o nome de Deus e se tornaram anjos eleitos. E foram eleitos para reinar durante 6.000 anos. Porque Satanás tomou posse desse mundo. Do segundo céu ele reina sobre a terra, mas do terceiro céu os eleitos reinam. E um dia vai chegar um tempo em que todos esses provados
vão entregar as suas coroas para Cristo, porque vai chegar o tempo dele reinar. Isso Deus deu para os anjos, para os eleitos, para todo o céu, como recompensa deles terem se tornado vencedores. Pode ver que quando toca a última trombeta, os 24 anciãos pegam as suas coroas, colocam diante do trono, porque eles estavam exercendo ministérios de reis e sacerdotes. O terceiro céu domina sobre o segundo, nunca esqueça disso. O segundo céu recebeu um certo domínio sobre a terra, mas ele ainda está sobre as rédeas do terceiro céu. Pode ver quem chama os 4 cavaleiros, os 4 querubins. Quem toca trombetas, quem mexe em todo o sistema, são os anjos. Satanás só pode operar se Deus permitir. Quando toca a última trombeta, você pode ver que chegou o tempo de Jesus receber a coroa. E ali ele passa a reinar. E no tempo dele reinar, ele é tão bom que ele bota todos para reinar, cada um com a sua colocação. Pode ver que hoje os anjos reinam. O terceiro céu reina sobre a terra. Só que não é o reino do Messias, não é o reino onde ele tira toda a iniquidade. É um reino da onde ele está recrutando pessoas da terra, tirando pessoas de Satanás, que está soltíssimo, para trazer para o reino do Filho do Amor, como ele fala em Colossenses 1. Você tem que também ler Colossenses 1, 2 e 3 para entender esse propósito, porque essas palavras se repetem com ângulos diferentes, te trazendo mais informação. Isso não é lindo? Isso é profundo, irmãos. E eu queria trazer isso no material que eu estava separando, mas olha só, a porcaria que o cego está fazendo, eu estou trazendo já, entendeu? Para envergonhar mesmo, depois eu refaço tudo isso. Então, quando Paulo fala que nós somos filhos da Jerusalém do Alto, o Espírito está falando para você, entenda sobre isso, é um mistério. Entenda que você vai ter que fazer as mesmas obras que os anjos de Deus lá no céu fizeram. Você foi predestinado para isso. Se você fizer isso de acordo, você vai ser segundo eles. Se você não fizer, você não vai ser como os anjos do céu. Você pode ser como a areia da terra do mar, e aí, dependendo do que você fizer, você vai se tornar até alimento para a serpente, porque a serpente se alimenta do pó da terra. Pó da terra e areia da praia do mar é a mesma coisa. Você pode se tornar alimento para a serpente. Mas você pode ser livrado da boca dela também. Vai depender do que vai acontecer no fim. Deus sabe de tudo isso. Ele não fechou os olhos. Não é arrogância da gente dizer que ele viu em nós coisa boa. Não é nada, isso daí está revelado. São esses porcos do sistema religioso que quer confundir você. Tanto Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, como Igor, como Pedro, fazem parte do mesmo sistema, só que os mais culpados são esses, porque o Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes não está sujando um rio puro no qual eles já nadaram. Eles nunca nadaram nesse rio. Agora, você nadar num rio puro da água da vida e depois mijar em cima dele, desculpa a palavra, mas é isso. Está mijando no rio da água da vida. Isso é pecado. E esse pecado te tira do reino. E se eu for usar de conformidade do padrão de justiça que eles estão querendo pôr em vocês, te tira até a vida eterna. É reprovado no grande trono branco. Mas eu não uso esse padrão enganoso. Então, se você quiser ser filho da Jerusalém do Alto, você vai ter que fazer as obras para ser semelhante ao Filho. Existe um grupo que Deus sabe que vai andar nesses caminhos. Deus queria... Não existe número específico. Deus não falou... Olha, é a terça parte, depois não tem mais chance para ninguém. Quando se completar esse número, acabou a vaga. É um anjo para cada pessoa. Não existe isso. A terça parte do céu é um número, a terça parte da terra é outro número. É só para a gente... Deus fez essa conexão para a gente entender a revelação. Não é que Deus vai pôr um homem no lugar de cada anjo, embora ele pudesse fazer isso, mas isso seria muito arquitetado e parece que Deus... Quando fechar a vaga, acabou. Não existe isso. Deus queria que muito mais pessoas entrassem, no lugar de ir para o lago de fogo, entrasse e mesmo assim iria fazer parte da terça parte dos anjos do céu. Porque pode ter certeza, existe muito mais anjos no céu do que homens na terra. Ou você acha que a terra é mais numerosa do que o céu? A terra é maior do que o céu? Nunca. O céu é muito mais glorioso em todos os aspectos. Essa vida aqui nem é a vida verdadeira. Paulo fala para a gente tomar posse da verdadeira vida, porque essa daqui
além de ser uma vida que Deus criou e embelezou, ela é uma sombra do que é real. Tudo que está aqui, que a gente vê, é passageiro. O que a gente não vê é eterno. São palavras de Paulo. Então, irmãos, mais uma vez, eu aviso. Vocês entenderam a palavra. Vocês têm o Espírito de Deus. Vocês conseguem ver quem está manipulando vocês como um ministro de Satanás transfigurado em ministro de Cristo. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão andando no caminho da transfiguração. A transfiguração não ocorre de uma hora para outra. A pessoa não nasce falso profeta. A pessoa não nasce ministro de Satanás transfigurado em ministro de Cristo. Ela vai se transfigurando. Deus já sabe disso. Deus avisou tudo isso. E nós podemos entender esse mistério, sim. E presciência não é mistério coisa nenhuma. Presciência é conhecimento antecipado. Ou seja, não apoie essas pessoas em momento nenhum. Não se torne cúmplice disso. Você vai fazer o que você acha melhor. Quer bisbilhotar? Bisbilhota, mas não dá ibope, não. E pior ainda, jamais convide uma pessoa dessa para ir na tua igreja corromper a verdade. Muitas pessoas vão chamar eles ainda e eles não vão parar, eles vão teimar, eles vão fazer vídeo, vão contrariar a palavra. Isso daí eu já conheço esse histórico. Deus endureceu o coração deles porque Deus se irou. Isso é a prova que Deus está irado contra eles. E que homens santos se levantem e denunciem essas pessoas.